Bem, caros alunos, sou o professor Júlio Guilherme, vamos continuar nosso curso de Anatomia Humana e no módulo 1 falamos agora de dorso 2, onde nós falaremos um pouco sobre os músculos que ali se localizam. Muito bem, como é que são divididos esses músculos pós-vertebrais torácicos? Esses músculos torácicos, então, eu tenho uma camada, são divididos em camadas, eu tenho a camada superficial, a camada média e a camada profunda. E como são constituídos esses músculos? Quais são os músculos que constituem cada camada? Então, eu tenho o espinhal torácico, o longuíssimo torácico, o ilho costal torácico e o serrátil superior e inferior. Bem, já na camada média, eu tenho dois músculos apenas, o semiespinhal torácico e o multífito torácico. E na camada profunda, o mesmo multífito, rotator longo, rotator curto, interespinhal e intertransversal. Cabe ressaltar porque os dois músculos, o mesmo músculo em duas camadas. Esses músculos, alguns autores colocam ele na camada média e alguns autores colocam na camada profunda. Então, para que vocês não façam confusão, a maioria dos autores colocam na camada média, porém, existem algumas literaturas na anatomia que colocam na camada profunda. Isso cabe ressaltar que no segmento cervical, no segmento torácico, no segmento lombar, perdão, eles são mais profundos e ele fica mais superficial na camada, no segmento torácico, onde está na camada média. Porém, foi mantido aí, eu coloquei duas vezes o mesmo músculo, só para a gente fomentar essa discussão e sabendo que varia de literatura para literatura, uns colocam na camada média, uns colocam na camada profunda. Bem, da camada superficial, o primeiro músculo que eu quero apresentar são os músculos. É um músculo serrátil, e são dois, né? Serrátil posto superior e serrátil posto inferior. Esses músculos que estão bem superficiais no dorso, observem a figura, foram retirados os membros superiores, trapézios, os músculos escápulo-torácicos, e aí de forma que só visualizemos os músculos do dorso, na sua camada superficial. E também para facilitar o entendimento de vocês, eu destaquei esses músculos em azul, para justamente dar um realce e reforçar a questão da origem e inserção dele e a disposição espacial das fibras. Vamos falar do serrátil posto superior, então. O serrátil posto superior, ele tem um trajeto de fibras descendente, tem uma origem no ligamento nucal e os processos espinhosos de C7 a T3. Vejam que esse músculo, então, manda fibras que vão se inserir nas costelas, na face posterior, então, na borda superior e posterior das costelas, da segunda e quinta costela. E, quanto à sua inervação, são os nervos intercostais. Então, no momento que o nervo intercostal passa no seu sulco, no sulco costal das costelas, ele vai emitindo ramos, então, o serrátil posto superior inervado pelos nervos intercostais T1 a T5. Veja, então, o serrátil posterior inferior. Esse serrátil posterior inferior tem fibras, já um trajeto ascendente de fibras, onde a origem está no plano mediano, onde o serrátil posterior inferior, então, ele tem uma origem nos processos espinhosos de T11 a L3, vejam uma relação bem próxima ali à face tóraco-lombar. E a inserção, então, com esse trajeto ascendente das fibras, transitando na borda inferior da costela. E de quais costelas? Da 9ª até 12ª costela, ou seja, das costelas flutuantes, 9ª, 10ª, desculpa. Só vou consertar esse pedaço, tá? Bem, na 9ª a 12ª costela, onde são as costelas falsas, a 9ª e a 10ª, e as costelas flutuantes, a 11ª e 12ª costela. Também inervados pelo nervo intercostal, de T9 a T12. Cabe ressaltar, então, que esses dois músculos são importantes no movimento de alça de balde, onde eles têm uma ação direta, não na coluna, sim nas costelas, onde o serrátil posto superior é importante músculo na inspiração forçada,
onde ele tem, pelo trajeto das suas fibras, ele faz uma elevação das costelas. E já o serrátil póstero inferior, ele é importante na expiração forçada, num trajeto inferior das costelas, né, tracionando inferiormente o gradil costal. Bem, segundo músculo, então, tirando, né, esse par de serrátil, vamos falar do ilho costal. Veja que esse músculo, então, na verdade, ele só troca o nome, recebe o segmento torácico no momento que ele está transitando ali, então ele tem o segmento lombar, torácico e cervical. Veja que o ilho costal, até porque para sua origem, na crista ilíaca, né, em face dorsal do saco, ele vai enviando expansões para a face posterior das costelas, de todas as costelas. E ele tem, então, ele é o mais da camada superficial, os que passam na goteira vertebral, que é o espaço entre os processos espinhosos, os processos transversos e o arco costal. Ele é o mais lateral. E esses músculos, então, bilateralmente, sempre nós vamos falar dessa forma, quando os dois atuam ao mesmo tempo, ele passa a ser o que? Um extensor da coluna vertebral. Então, todos os músculos pós-vertebrais bilateralmente farão extensão da coluna vertebral. E já unilateralmente, vai fazer uma flexão lateral do tronco, onde, no momento que eu faço a flexão lateral e o segmento torácico, ele vai tracionar parte do gradil costal inferiormente. A inervação, como eu havia dito, esses músculos, então, por serem segmentados, tem o segmento lombar, torácico, cervical, ou às vezes torácico, cervical da cabeça, que não é o caso aqui, ilho costal, lombar, torácico e cervical. No momento que ele vai transitando, ele vai recebendo raízes. Então, são as raízes primárias dos nervos torácicos e lombares. As raízes, quando passam ali, já emitem os nervos que vão inervar o ilho costal torácico. O segundo músculo, então, agora vamos vir de lateral para medial. Logo, medialmente ao ilho costal torácico, nós temos o longuíssimo. Esse músculo longuíssimo, chamado de longuíssimo torácico, ele tem origem na face tóraco-lombar. Então veja essa área branquinha na imagem, e ele tem uma origem ali. E a inserção do ilho longuíssimo torácico, ele vai se inserir nos ângulos costais e nos processos transversos das vértebras torácicas. Então veja, ele está bem medializado, em relação ao ilho costal. Mais uma vez, se ele é um músculo pós-vertebral, todos os pós-vertebrais bilateralmente, ou seja, os dois lados acionando ao mesmo tempo, farão extensão e unilateralmente esses músculos farão flexão lateral da coluna. Bem, e a inervação, mesma coisa, nervos espinhais torácicos e lombares, no momento que eles saem ali, emitem um ramo posterior e já vão inervando esse músculo chamado de longuíssimo torácico. Por fim, da camada superficial, o mais medial deles, da camada superficial. Então, vou agora medialmente ao longuíssimo torácico, nós teremos o espinhal torácico. E, mesmo sendo esse músculo espinhal torácico, ele tem uma origem nos processos espinhosos de T11 e L2. Então, eles têm uma origem no segmento lombar alto e segmento baixo torácico, então de T11 a L2. As inserções, ele vai se inserindo então nos processos espinhosos superiores, né, das vértebras torácicas mais superiores. Então vejam, T5, T6, T7 já começam a ser pontos de inserção do espinhal torácico. Vejam que ele está bem, uma posição bem medial, né, quase mediana, e ele só faz então extensão e unilateralmente ele vai trabalhar um pouco na flexão lateral. Por que coloquei unilateralmente flexão lateral, mas é uma flexão débil? Porque quanto mais medializado tiver um músculo pós-vertebral, ele vai atuar pouco nas inclinações ou na flexão lateral do tronco. E já a sua inervação, todos eles são inervados por ramos posteriores, raízes posteriores dos nervos cervicais e torácicos. Bem, rebati agora todos os músculos na camada superficial e já estou chegando na camada média,
essa camada média, então, primeiro músculo, chamado de semiespinhal torácico. Vejam que eu tenho ainda expansões torácicas, né, as cervicais e da cabeça. E esse músculo, então, ele tem uma origem nos processos transversos de T6 a T12. Então, de T6 a T12 eu tenho a origem do semiespinhal torácico. E a inserção, finalizando ali, ó, de C6, nesse ponto, até de C6 até T4, a inserção dele. Mesma coisa, bilateralmente, extensão do tronco, essa é a nossa regra. Então, todo pós-vertebral, bilateralmente, fará extensão. E já unilateralmente, como não tem tanta disposição espacial das fibras, né, são fibras longitudinais, eles vão trabalhar tanto na inclinação, claro, aqui no segmento torácico, na flexão lateral, mas os outros componentes cervical e da cabeça farão a flexão lateral, respectivamente, do pescoço e da cabeça. Quanto à sua inervação, são as raízes dorsais dos segmentos cervicais e torácicos. Claro que os segmentos cervicais vão pegar mais o segmento semiespinhal cervical e da cabeça, e o semiespinhal, então, torácico, inervado mais pelas raízes torácicas. Bem, logo em seguida, e aqui nessa imagem foi retirado o semiespinhal, vejam nas suas expansões, né? E aí eu tenho a exposição do músculo logo abaixo, que eu vou chamar de multífido porção torácica. Esse multífido porção torácica, vejam que aí eu tenho o semiespinhal sobre ele, nessa região, e em azul as fibras do multífido. Como ele tem a porção lombar, a porção torácica e a porção cervical, eu tenho então as inserções já vêm lá numa porção mais inferior, então vem desde o sacro, face posterior do ilíaco e o processo mamilar das vértebras lombares. Conforme ele vai subindo, né, ascendendo, e processo transverso das vértebras torácicas. A inserção vai ser não na torácica, e sim lá na cervical, vejam, nos processos espinhosos de C2 a C4. Então, nesse ponto, eu já tenho a inserção do multífido torácico. E aí, vejam, esse multífido, então, ele tem umas fibras bem oblíquas. E aí, nesse caso, no torácico, na região torácica, como tem pouca rotação, ele atua muito mais unilateralmente na flexão lateral. Agora, na cervical e na lombar, ele vai ter um papel importante nas rotações. E bilateralmente, como é a regra de qualquer pós-vertebral torácico, eles vão fazer o que? A extensão da coluna torácica, certo? O multífido, então, também é um músculo que tem uma inervação multissegmentar, então ele vai receber fibras das raízes dorsais dos segmentos cervicais, torácicos e lombares. Conforme as raízes vão saindo, emite o ramo dorsal para inervar o músculo multífido. Bem, já estamos na camada profunda, vejam que foram retirados semiespinhal, multífido. Observem que eu já tenho a exposição das vértebras. E aí essas estruturas, os processos transversos, os processos espinhosos, as lâminas. E aí eu tenho já os dois primeiros músculos, o interespinhal, que está entre os processos espinhosos aqui em verde, e os intertransversais, que estão em azul, onde os interespinhais se originam nos processos espinhosos. E sempre vai se inserir no processo espinhoso da vértebra supraadjacente, né? Ou subadjacente, dependendo do referencial. E o intertransversal, a mesma coisa, ele se interpõe entre os processos transversos, a origem é o processo transverso e a inserção dele no processo transverso supraadjacente. Ok? As ações, todos esses músculos, extensão bilateralmente, unilateralmente na flexão lateral, mas cabe ressaltar que esses músculos profundos são chamados músculos posturais, ricos em fibras de contração lenta, né? Fibras oxidativas, fibras vermelhas.
E aí eles são responsáveis em manutenção da postura. E a inervação desses dois músculos, do intertransversal e do interespinhal, são as raízes dorsais dos nervos cervicais, torácicos e lombares. No caso aqui, dos segmentos torácicos, que nós estamos falando, são inervados pelas raízes dorsais dos segmentos torácicos. Bem, na camada profunda ainda eu tenho, além do intertransversal e interespinhal, saindo das lâminas, esses músculos em azul, que são os músculos, né, à direita de vocês, os rotatores, chamados rotatores longos. À esquerda de vocês também em azul, em menor comprimento de fibras, os rotatores curtos. E aonde eles se originam? Nas lâminas dos arcos vertebrais. Entretanto, a inserção do rotator longo, e por isso as fibras, recebe esse nome que as fibras são mais longas, eles saltam um processo transverso. Então, digamos, se eu pego o rotator longo relacionado a C7, indo para T1, ele não vai para T1, o rotator longo vai se inserir no processo espinhoso de T2. E já o rotator curto, na lâmina, também, porém, vai se inserir no processo transverso logo abaixo. Em termos de ação muscular, esses músculos, então, por causa o nome já diz tudo, as fibras são bem oblíquos. Eles vão trabalhar muito na rotação da rotação vertebral. E aí, na assoação bilateral, extensão, e na assoação unilateral, flexão lateral, e sempre uma rotação para o lado oposto. Então, quando houver a contração, o processo espinhoso vai se aproximar do lado onde ele está, porém o corpo vertebral, que é o que dita para onde está acontecendo a rotação vertebral, rodará para o lado oposto. Então guardem isso, poucos têm essa capacidade pela disposição espacial das fibras, então a rotação para o lado oposto acontece com o rotator longo e o rotator curto. A inervação, ramos posteriores também, de cada segmento que ele passa, os ramos cervicais e torácicos, e no segmento lombar, ele também recebe suas fibras. Bem, prezados alunos, foi um prazer estar com vocês nessa aula de dorso, um dos músculos do dorso. Espero que tenham gostado e até nosso próximo encontro.